Fala, filhados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a moral iluminista, sobre a ética kantiana, sobre o formalismo moral kantiano, sobre a autonomia e dignidade humana em Kant e sobre o utilitarismo ético. Bora lá? O movimento intelectual do século XVIII, conhecido como Iluminismo e Ilustração, exaltou a capacidade humana de conhecer e agir pela luz da razão. Criticou a religião, que submete o indivíduo à heteronomia, a regulação de outro, que o subjuga a preconceitos e o conduz ao fanatismo. Rejeitou toda a tutela baseada no princípio de autoridade. Em contraposição, defendeu o ideal de tolerância e de autonomia do sujeito moral. Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804, é a máxima expressão do pensamento iluminista. Na obra Crítica da Razão Pura, chegou à conclusão de não ser possível conhecer as coisas como são em si, isto é, não podemos conhecer as realidades metafísicas, tais como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a liberdade humana, entre outras. Em outra obra, A Crítica da Razão Prática, Kant analisou o mundo ético e recuperou aqueles conceitos que rejeitara como postulados, ou seja, pressupostos que permitem explicar a lei moral e seu exercício. Dizendo de outra maneira, enquanto a razão pura ocupa-se apenas das ideias, a razão prática se volta para a ação moral, que só é possível porque os seres humanos podem agir mediante o ato de vontade e de autodeterminação. Assim Kant justificou o sentido de suprimir o saber para encontrar lugar para a fé. O conceito de fé tem diversos sentidos e geralmente prevalece o de crença religiosa. No entanto, para Kant trata-se da fé filosófica, baseada na convicção subjetiva e que, embora não forneça garantia teórica, dá suporte à vida moral. Para agir racionalmente, o ser humano precisa de princípios que são dados pela nossa consciência moral. De fato, entre os seres vivos, apenas o ser humano é capaz de vida moral porque seus atos resultam do exercício de sua vontade e são avaliados por ele mesmo como bons ou maus. O que caracteriza uma vontade boa é que ela aparece como um mandamento imperativo. Analisando os princípios da consciência moral, Kant usou o conceito de imperativo, uma ordem qualquer, faça, retire-se. Kant especificou esse conceito sob dois aspectos, O imperativo hipotético ordena uma ação como meio de alcançar qualquer outra coisa que se queira, ou seja, a ação é boa porque possibilita alcançar outra coisa além dela. Por exemplo, agir tendo em vista benefícios como sentir prazer, adquirir coisas, alcançar a felicidade, ter sucesso. E o imperativo categórico é o que visa uma ação como necessária por si mesma, ou seja, a ação é boa em si e não por ter como objetivo outra coisa. Portanto, é assim chamado por ser incondicionado, absoluto, voltado para a realização da ação, tendo em vista o dever. Para Kant, a vontade humana é verdadeiramente imoral apenas quando regida por imperativos categóricos. Vamos exemplificar para depois conceituar. Suponhamos a norma moral não roubar. Para a concepção judaico-cristã, o fundamento da norma encontra-se no sétimo mandamento de Deus, não furtarás. Para os teóricos justnaturalistas, funda-se no direito natural, comum a todos os seres humanos, o direito à propriedade, ninguém pode tirar nada do outro. Para os empiristas, como John Locke e Condillac, a norma deriva do interesse próprio, pois o sujeito que a desobedece será submetido ao desprazer, à censura pública ou à prisão. Para Kant, a norma enraiza-se na própria natureza da razão. Ao aceitar o roubo e, consequentemente, o enriquecimento ilícito, levando-se a essa máxima pessoal ao nível universal, haverá uma contradição. Se todos podem roubar, não há como manter a posse do que foi furtado. Ninguém vai ser dono de coisa alguma. Kant comentaria o trabalho escravo com a seguinte afirmação, citada abaixo. Age de tal maneira que usa a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, nunca simplesmente como meio. Ou seja, é esse tratamento que permite respeitar a dignidade das pessoas humanas. Ninguém tem o direito de impedir que cada um desenvolva suas habilidades e conhecimentos de modo autônomo. Nesse sentido, Kant rejeitou as concepções éticas que norteiam a ação moral a partir de condicionantes como alcançar o céu, ser feliz ou evitar a dor ou por qualquer interesse. Pelo imperativo categórico, agir moralmente funda-se exclusivamente na razão. Mas não se trata de descoberta subjetiva porque visa a universalidade, nas palavras de Kant, age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal, que está na fundamentação da metafísica dos costumes do Kant. Todo imperativo impõe-se como dever, mas essa exigência não é heterônoma, não é imposta por outro, não é exterior e cega, e sim livremente assumida pelo sujeito que se autodetermina.
A ideia de autonomia e de universalidade da lei moral leva a outro conceito da dignidade da pessoa humana e, portanto, do ser humano como fim, não como meio para o que quer que seja. Kant distingue as coisas que têm preço e as que têm dignidade. As que têm preço podem ser trocadas por um valor equivalente, mas as que têm dignidade valem por si mesmas e estão acima de qualquer preço e precificação, valorização econômica. Portanto, apenas os seres humanos e qualquer um deles tem dignidade. Assim, diz Kant, age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim, nunca simplesmente como meio. Também na fundamentação da metafísica dos costumes. Ao acentuar o caráter pessoal da liberdade, Kant elaborou as categorias da moral iluminista racional e laica. No entanto, sua teoria sofreu críticas de filósofos posteriores devido ao seu formalismo, por ser fundada na razão universal e abstrata. Para superar essa limitação, a partir do século XIX e ao longo do século XX, os filósofos orientam-se no sentido de descobrir o sujeito concreto da ação moral. É o que veremos em seguida, Tem os fiscais do Ministério Público do Trabalho e a Operação de Combate ao Trabalho Escravo em áreas de corte de cana interior paulista que vistoriam alojamentos onde os trabalhadores vivem em condições precárias. Aqui tem um exemplo de Nhanhadeara, em São Paulo, em 2007. Muitos trabalhadores são aliciados com promessas de bom emprego, boa remuneração e a possibilidade de breve retorno com economias garantidas. Levados para municípios ou estados distantes dos seus, são endividados propositadamente, de modo a ficarem vinculados ao empregador que detém seus documentos. Vivem em condições precárias e sofrem todo tipo de intimidação. Transferidos de um lugar para outro constantemente, acabam perdendo a noção de onde se encontram. Como podemos comentar a situação de trabalho escravo usando os argumentos de Kant, Então, como eu já disse, Kant comentaria o trabalho escravo com a seguinte afirmação, citada já. Age de tal maneira que usa a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente, ou seja, é esse tratamento que permite respeitar a dignidade das pessoas. Ninguém tem o direito de impedir que cada um desenvolva suas habilidades e conhecimentos de modo autônomo, Então, a vida humana jamais ela pode ser precificada, valorizada economicamente, porque ela tem dignidade, é o princípio da dignidade humana formulado por Kant. No século XIX, o florescimento do capitalismo industrial prometia, pelo avanço da tecnologia, a era do conforto e do bem-estar. As discrepâncias entre riqueza e pobreza, entretanto, estavam longe de ser superadas. Esses fatores explicam as discussões a respeito de reforma social entre os liberais e de revolução entre os socialistas. Foi nesse contexto que se desenvolveu a teoria utilitarista com a intenção de estender aqueles benefícios a todas as pessoas. Seus principais representantes foram Jeremy Bentham, que viveu entre 1748 e 1832, e o John Stuart Mill, que viveu entre 1806 e 1873. Então, Stuart Mill abrindo passagem para sufragistas, ele que era um defensor dos direitos das mulheres, do direito de voto das mulheres. Para os utilitaristas, a verdade depende dos resultados práticos alcançados pela ação, o que não significa reduzir grosseiramente a verdade à utilidade. Uma proposição é verdadeira quando funciona, isto é, permite que nos orientemos na realidade, levando-nos de uma experiência a outra. Atento ao sofrimento das massas oprimidas, Stuart Mill defendeu a coparticipação na indústria, bem como a representação proposicional na política, a fim de permitir a expressão de opiniões minoritárias. Acirrado defensor da absoluta liberdade de expressão, do pluralismo e da diversidade, valorizava o debate das teorias conflitantes. Sob a influência de sua mulher, Harriet Taylor, feminista e socialista, participou da fundação da primeira sociedade defensora do direito de voto para as mulheres. Do ponto de vista moral, o utilitarismo representa uma forma atualizada do hedonismo grego. Ao destacar a busca do prazer e tomar o princípio de utilidade como critério para avaliar o ato moral, conclui que o bem é o que possibilita a felicidade e reduz a dor e o sofrimento. No entanto, esse bem deve beneficiar o maior número de pessoas. Assim diz Stuart Mill. O credo que aceita como fundamento da moral útil e o princípio da máxima felicidade considera que uma ação é correta na medida que tende a promover a felicidade e errada quando tende a gerar o oposto da felicidade. Por felicidade entende-se o prazer e a ausência da dor, por infelicidade entendemos dor ou privação do prazer. Para proporcionar uma visão mais clara do padrão moral estabelecido por essa teoria, é preciso dizer muito mais. Em particular, o que as ideias de dor e prazer incluem e até que ponto essa questão fica em aberto na obra O Utilitarismo de John Stuart Mill.
aliás, na obra Textos Básicos de Ética de Platão a Foucault, do Danilo Marcondes, né, onde ele fala sobre o utilitarismo de John Stuart Mill. Muito aceito no século XIX, o utilitarismo suscitou inúmeras controvérsias. Uma delas seria o critério para decidir quais são os prazeres superiores e quais devem ser desprezados e como conciliar o interesse pessoal e o interesse coletivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe quem curtiu, não like, não curtiu, não dislike. Hasta lá, vista, até a próxima.